Olá! A partir de agora, nós vamos dar início a uma série de apresentações sobre o cuidado farmacêutico para pacientes com distúrbios na tireoide. Esse é um assunto de extrema importância para o farmacêutico clínico. Um ponto inicial a ser abordado é o papel do iodo no nosso organismo. Tanto que a deficiência do iodo pode levar a uma série de problemas de saúde. Inclusive, a falta do iodo, a deficiência desse elemento, é a principal causa de retardo mental na infância. Considera-se uma deficiência de iodo quando a eliminação urinária do mesmo é menor que 100 microgramas por litro. Sendo assim, nós temos que ter uma ingesta diária que vai variar de acordo com a faixa etária. Em adultos, em torno de 150 microgramas dia. E em mulheres grávidas e lactantes, um pouco mais, 200 microgramas. A falta do iodo pode levar ao hipotireoidismo, a maior mortalidade neonatal e infantil, retardo do crescimento, retardo no desenvolvimento do sistema nervoso central, por isso eu disse que é a principal causa de retardo mental na infância, então pode levar ao cretinismo, diminuição da capacidade intelectual de uma forma geral em crianças, fracasso reprodutivo e ao mixedema, que é o acúmulo de líquido nos tecidos. Por isso, a grande importância do sal iodado. Aqui no nosso país, o cloreto de sódio, o sal de cozinha, ele é acrescido do iodo. O nosso sal ele vem iodado. Em alguns países, o sal não é iodado. E aí sim a grande preocupação, porque o indivíduo ele necessita ingerir uma quantidade mínima de iodo diariamente. Bom, agora sim vamos falar da tireoide. A tireoide, ela é uma glândula localizada na porção anterior do pescoço e ela responde pela produção dos hormônios tireoidianos, como a triiodotironina, que é o hormônio T3, e a tiroxina, que é o hormônio T4. Esses hormônios, eles vão exercer papéis importantíssimos no nosso organismo. E nós vamos detalhar melhor isso daqui a pouco. A alteração na produção desses hormônios levam às manifestações clínicas, tanto do hipotireoidismo quanto do hipertireoidismo. Esse slide você pode observar a molécula da triiodotironina, é uma molécula que possui o iodo em 3 posições, então existe 3 iodos, e a tiroxina, na qual existem 4 iodos, 4 moléculas de iodo. A nossa tireoide é a maior glândula do corpo. Ela pesa em torno de 20 gramas e ela é formada por 2 lobos laterais ligadas por um istmo. O formato da tireoide lembra uma borboleta, tá? Os lobos são formados por folículos. E os folículos, eles têm uma camada única de células epiteliais, formando uma luz preenchida por material coloide, cuja constituição principal é a tireoglobulina, sintetizada por essas células. Aqui nessa imagem nós temos então a tireoide vista de frente, Como eu falei, ela lembra um pouco uma borboleta, certo? Aqui as asas,
o istmo seria o corpo, ok? E as paratireoides, elas também estão localizadas na tireoide, ok? Como se dá a produção dos hormônios tireoidianos? Inicialmente, a célula, né, precisa captar o iodo. E esse iodo, ele é captado na forma de iodeto. Então, existe uma bomba, tá? É uma bomba de sódio e iodeto. E essa bomba faz o transporte, tá, do iodeto para dentro da célula. Então, esse transporte ele depende do sódio. Após a captação do iodeto, esse iodeto ele vai ser oxidado, tá? E ele vai promover a iodação da tireoglobulina. Lembra que o folículo ele tem 75% do seu conteúdo preenchido por tireoglobulina. Então, essa tireoglobulina ela vai ser oxidada pelo iodeto, tá? Vai ocorrer um acoplamento de iodotirosinas, porque a tireoglobulina ela é composta, né, por vários aminoácidos tirosina. Então, vai ocorrer um acoplamento aí do iodo a essas tirosinas para gerar iodotironinas. Em seguida, vai ocorrer uma proteólise da tireoglobulina, tá? Ela sofre essa proteólise para liberar os hormônios T3, que é a triiodotironina, e o T4, que é a tiroxina. No entanto, a grande quantidade de hormônio tireoidiano produzido é o T4, tá? A nossa tireoide, ela produz o T4 em grande quantidade e o T3 em pouca quantidade. Só que quem exerce um papel ativo importante é o T3. Portanto, eu preciso ter a conversão do hormônio T4 em T3 nos tecidos periféricos e na própria tireoide. Como eu falei no slide anterior, né, o iodeto ele é levado para dentro do folículo, para dentro da célula, através de uma bomba. Essa bomba é uma bomba de sódio e iodeto. E essa bomba, ela pode ser inibida, tá, por íons tiocianato e perclorato. E alguns alimentos liberam esses íons. Então, por exemplo, a soja, o brócolis, a couve de Bruxelas, couve-flor, tá? Batata doce. Então, são alimentos que liberam esses íons, tiocianato e perclorato, e esses íons inibem o transporte do iodeto para dentro da célula. Portanto, o consumo exagerado desses alimentos pode vir a interferir com a produção dos hormônios tireoidianos. Também eu falei no slide anterior que na circulação o hormônio que está em maior quantidade é o T4, 93% do hormônio liberado na circulação é T4 e somente 7%, em torno de 7%, é o T3, tá? E esses hormônios, eles vão se ligar a proteínas plasmáticas, como a globulina fixadora de tiroxina, a pré-albumina ligadora de tiroxina, a transtirretrina e a albumina. Nos tecidos, o T4, ele perde um iodo, ele sofre uma desiodação, convertendo-se em T3.
E o T3 ele pode também ser convertido em T3 reverso. Porém, o T3 reverso ele não possui atividade. Quem age é o T3, tá? Então, o T3 reverso ele não tem atividade. O principal local onde ocorre essa desiodação, essa conversão, é o fígado. Esse é o principal local. E nós temos 3 tipos de desiodases, sendo que a desiodase do tipo 1, ela tem fatores que podem vir a inibir essa enzima. Esses fatores são muito importantes também. Então, por exemplo, uma privação calórica de carboidratos, tá? Uma dieta muito restrita em carboidratos pode fazer com que haja inibição da desiodase do tipo 1 e, consequentemente, o T4 não vai ser convertido em T3 da forma adequada. A desnutrição, glicocorticoides, né, o uso de glicocorticoides, o uso de beta-bloqueadores em altas dosagens, como propranolol, o contraste iodado, a amiodarona. A amiodarona, ela é um fármaco, né, conhecido por poder causar tanto hipotiroidismo quanto hipertiroidismo. E quando nós falamos da amiodarona, um dos mecanismos pelos quais ela atua é inibindo a desiodase do tipo 1. Então, o T4 ele não é convertido em T3, certo? Porque T3 é a molécula ativa, é a molécula que vai exercer, né, o papel biológico no nosso organismo. O propiltioracil tem também esse papel, tanto que ele é usado no tratamento do hipertiroidismo. Então, o propiltioracil, exatamente por ter essa função, ele é usado no tratamento do hipertiroidismo, quando eu tenho excesso de hormônios tireoidianos circulantes. Então, eu realmente não quero que esses hormônios sejam convertidos, né? Não quero que a tiroxina seja convertida em T3. Ácidos graxos, o período fetal ou neonatal, né? Nesse período também pode ocorrer a inibição da desiodase do tipo 1 e a deficiência de selênio. É importante, né, o paciente ter um consumo de alimentos ricos em selênio, porque a deficiência do selênio dificulta a conversão do T4 em T3. Bom, e os efeitos dos hormônios tireoidianos sobre o organismo? Como eu disse, eles têm um papel fundamental. Em relação aos carboidratos, os hormônios tireoidianos, né, quando há o equilíbrio, quando há uma ação adequada desses hormônios, eles aceleram a captação de glicose pelas células, aumentam a glicólise, aumentam a neoglicogênese, aumentam a absorção pelo trato gastrointestinal da glicose, mas também aumentam a secreção de insulina. Então, eles contribuem para o equilíbrio glicêmico. Em relação à gordura, há um maior grau de depressão que outros elementos teciduais e uma mobilização de lipídios. Então, vai haver um aumento de ácidos graxos livres, tá? Os hormônios tireoidianos, né, quando estão aí em equilíbrio, eles mobilizam lipídios. Com isso, há um aumento dos ácidos graxos livres. Em relação ao colesterol, diminui a sua concentração, além de regular também os triglicerídeos. Um paciente
que tem, por exemplo, hipotireoidismo, ele tem uma tendência a ter também dislipidemia. Ele pode ter uma elevação do colesterol, uma elevação do triglicerídeos ou ambos. Então, antes de tratar a dislipidemia, é importante verificar se os níveis de hormônios tireoidianos estão adequados. Porque não adianta eu tratar a dislipidemia se há um desequilíbrio dos hormônios tireoidianos. Em relação ao metabolismo basal, o que acontece? Quando os hormônios tireoidianos estão acima do normal, quando um paciente tem, por exemplo, hipertireoidismo, há um aumento de 60% a 100% do metabolismo em relação ao nível normal. E quando o paciente tem o hipotireoidismo, por exemplo, há uma redução de quase 50% do metabolismo basal. Em relação ao peso corporal, quando os hormônios tireoidianos estão em equilíbrio, a tendência é diminuir o apetite. Então, é uma tendência de diminuir o apetite. Não é uma regra, mas normalmente o paciente com hipotireoidismo, como o metabolismo dele fica mais lento e também vai aumentar o apetite, há uma tendência dele ganhar peso. E no paciente com hipertireoidismo, como tem muito hormônio tireoidiano, diminui ainda mais o apetite, acelera o metabolismo e há uma tendência a perder peso. Em relação ao sistema cardiovascular, os hormônios tireoidianos, eles vão aumentar a frequência cardíaca, aumentar a força de contração e a força dos batimentos cardíacos, aumentar a PA. Então, como eu disse, se eu tenho um paciente com um desequilíbrio dos hormônios tireoidianos e ele está apresentando também uma alteração na pressão arterial, antes de tratar essa alteração na pressão arterial, é importante regular os hormônios tireoidianos. Então, muito importante, que os hormônios tireoidianos estejam funcionando adequadamente. Em relação ao sistema respiratório, os hormônios tireoidianos aumentam a frequência respiratória, aumentam a profundidade. Em relação ao sistema nervoso central, ocorre, quando há o excesso de hormônio tireoidiano, nervosismo, ansiedade, Então, é muito comum no paciente com hipertireoidismo ele ser muito ansioso, ele ser muito nervoso, com bastante irritabilidade. No sistema muscular, ocorrem tremores leves, um tremor leve, que pode ser uma característica de um hipertireoidismo. Em relação ao sono, ocorre uma sensação constante de fadiga e um sono difícil quando eu tenho pouco hormônio tireoidiano. Se o paciente ele tem hipotireoidismo, por exemplo, ele vai ter uma sensação constante de fadiga, acompanhado muitas vezes de insônia. Me desculpe, eu falei que no paciente com hipotireoidismo, ele tem insônia, me desculpe.
na maioria das vezes, o paciente com hipotireoidismo, ele tem a sensação constante de fadiga e muita sonolência, tá? A insônia com a sensação constante de fadiga é quando eu tenho o excesso de hormônio tireoidiano, tá? Quando eu tenho o hipertireoidismo. Aqui nós podemos ver, né, o mecanismo de regulação hormonal da tireoide. Então, nós temos aqui o hipotálamo, ele libera o TRH, né, que é o hormônio que estimula a hipófise. A hipófise libera o TSH, ok? Que é o hormônio tireoestimulante, que vai atuar na tireoide, levando à secreção de T4 e T3. Bom, quando eu tenho pouco hormônio tireoidiano, ou seja, quando eu tenho um hipotireoidismo, o que acontece nesse mecanismo de regulação? Se eu tenho pouco hormônio tireoidiano, o meu sistema nervoso central entende que há uma necessidade de ter mais TSH, tá? Então, a baixa do hormônio tireoidiano estimula a liberação de TRH, que estimula a liberação de TSH. Então, num quadro de hipotireoidismo, eu vou encontrar um TSH elevado, acima dos valores de referência, e hormônios tireoidianos diminuídos, abaixo dos valores de referência. Se eu tenho um caso de hipertireoidismo, ou seja, eu tenho muito hormônio tireoidiano, o que acontece? O meu organismo entende que eu preciso inibir a liberação do TSH. Então, vai ocorrer o processo de inibição, né? Vai liberar pouco TRH, que vai fazer liberar pouco TSH para controlar os níveis dos hormônios tireoidianos. Então, no caso de hipertireoidismo, o que eu observo? Eu observo valores de TSH muito baixos, abaixo dos valores de referência, e hormônios tireoidianos elevados, acima dos valores de referência. Bom, e nós vamos abordar agora, né, os problemas que podem acometer a tireoide. Nós vamos iniciar com os distúrbios funcionais, que são os distúrbios de funcionamento, como o hipotireoidismo e o hipertireoidismo. Depois vamos falar das tireoidites, né, que são distúrbios inflamatórios da tireoide. Vamos falar um pouquinho sobre nódulos da tireoide e o câncer de tireoide. Em relação, né, aos distúrbios funcionais, nós vamos iniciar pelo hipotireoidismo. O hipotireoidismo, né, nós podemos dividi-lo em primário e terciário ou secundário. Um hipotireoidismo primário é aquele que afeta em torno de 1 a 3% da população e corresponde a 95% dos casos de hipotireoidismo. Ou seja, a grande maioria das pessoas tem hipotireoidismo primário. Nele nós observamos, como eu já falei, um aumento dos níveis de TSH e uma redução do nível de T4. Bom, em relação ao hipotireoidismo secundário e terciário, essas duas situações correspondem
aos demais 5% dos casos. E pode ser devido tanto a uma alteração da hipófise, tá? Então, aí o problema não está na tireoide, mas o problema está na hipófise, e aí é um hipotireoidismo secundário, ou o problema pode estar aonde? No hipotálamo. E aí eu tenho um hipotireoidismo terciário, tá? Nesses casos, o TSH geralmente é baixo ou normal e o T4 também reduzido. Em casos de hipotireoidismo, ainda podem ocorrer, como eu já disse, hipercolesterolemia, né? Pode ocorrer uma dislipidemia, não apenas em relação ao colesterol, tá? Mas pode também ocorrer um aumento no nível de triglicerídeos, nós já falamos disso. Níveis altos de enzimas hepáticas, prolactina sérica elevada, hiponatremia, né? Que é a concentração reduzida de sódio em nível sanguíneo e anemia. Então, essas situações também precisam ser tratadas. O hipotireoidismo primário, ele pode ter como causas a tireoidite de Hashimoto, que corresponde à grande maioria dos casos, o hipotireoidismo iatrogênico, o hipotireoidismo iodo-induzido, o hipotireoidismo provocado por fármacos, o hipotireoidismo congênito, ou ainda pode ter como causa uma enfermidade infiltrativa. O quadro clínico do hipotireoidismo, né, ele se caracteriza, como eu disse, né, ganho de peso, letargia, fadiga, rouquidão, constipação intestinal, queda de cabelo, unhas quebradiças, déficit cognitivo, uma certa hipotermia moderada, bradicardia, tá? Pele seca, fraqueza, dor muscular. Então, tudo isso pode estar relacionado ao hipotireoidismo, né? Por isso que é importante o médico fazer o diagnóstico. Não é incomum, por exemplo, às vezes o paciente achar que ele está com depressão, que ele está deprimido, quando na verdade o problema dele é um hipotireoidismo, tá? Então, muito importante fazer o tratamento adequado. Para isso, tem que ser feito o diagnóstico correto. Como eu disse, como causa do hipotireoidismo, a principal causa é a tireoidite crônica, chamada tireoidite de Hashimoto, tá? O diagnóstico é feito tanto por achados clínicos, quanto a presença de anticorpos específicos, porque a tireoidite de Hashimoto, ela é uma doença autoimune. O meu organismo, ele produz anticorpos contra a tireoide, tá? Então, quando o indivíduo, né, ele tem a tireoidite de Hashimoto, a gente vai achar anticorpos antiperoxidase e antitireoglobulina nesse indivíduo. E também é importante fazer um exame de imagem, né, como por exemplo um ultrassom da tireoide, para identificar se já está ocorrendo uma destruição glandular, uma destruição da glândula tireoide, tá? A tireoidite de Hashimoto, ela é uma inflamação crônica da tireoide, de origem autoimune. Ela é mais frequente em mulheres, na faixa etária de 40 a 60 anos. Ela afeta de meio a 5% da população, tá? Pode ocorrer o bócio ou não,
E ela pode também estar associada a outras condições autoimunes, como vitiligo, diabetes mellitus do tipo 1, anemia perniciosa, artrite reumatoide e etc. Então, é muito importante também que o paciente, quando ele recebe o diagnóstico de tireoidite de Hashimoto, ao longo da vida, faça esse acompanhamento e tenha em mente que outras doenças autoimunes podem aparecer, já que ele é portador já de uma doença autoimune. E o tratamento ele é feito com levotiroxina. A levotiroxina ela existe sob diversas marcas comerciais, Eutirox, Levoide, Puran, etc. E até mesmo a levotiroxina genérica. O hipotireoidismo iatrogênico ele pode ocorrer em algumas situações. Quando existe uma tireoidectomia, ou seja, quando você retira a tireoide, quando há uma cirurgia para a retirada da tireoide, e após 2 ou 4 semanas após a retirada, esse hipotireoidismo ele vai aparecer, tá bom? Então, sempre, que você retirar a glândula, você vai desenvolver um hipotireoidismo, no caso aqui, iatrogênico, que tem a ver com a retirada da glândula. Também pode ter um hipotireoidismo pós-tratamento com iodo 131, tá? O iodo 131, ele é usado no tratamento do hipertireoidismo. E muitas vezes, então, o paciente ele sai do quadro de hiper para o quadro de hipotireoidismo, ok? Então, pode ocorrer, aí no primeiro ano, após o tratamento com iodo 131, do paciente desenvolver o hipotireoidismo. E também pós-radiação de pescoço. Alguns tipos de câncer vão necessitar da radioterapia. E aí, quando eu tenho a radioterapia nessa região, na região de cabeça e pescoço, pode ocorrer o quê? Pode ocorrer uma destruição de células da tireoide, uma destruição aí da glândula. E com isso a pessoa desenvolver um hipotireoidismo após, então, o tratamento feito com radioterapia. O hipotireoidismo iodo induzido, o nome já diz, a falta de iodo é a causa mais comum de hipotireoidismo em todo o mundo. Nós vimos que para a produção dos hormônios tireoidianos, nós necessitamos do iodo. Na verdade, o iodo na forma do iodeto, ele é captado pelo folículo, pelas células da tireoide, para a produção, então, dos hormônios tireoidianos. Agora, o excesso de iodo também pode causar hipotireoidismo, por inibir a síntese de T3 e T4. Então, se eu tenho muito iodo, meu organismo pode entender que eu já tenho muito hormônio e eu não preciso mais produzir esses hormônios, tá? E isso é mais frequente em pacientes com a doença de Graves, depois nós vamos falar dela, em neonatos, em tireoidite autoimune e no tratamento com iodo 131, ok? Temos também o hipotireoidismo induzido por fármacos, tá? Existem fármacos que podem atuar em qualquer nível da síntese
dos hormônios tireoidianos. É o caso da amiodarona, do metimazol, do propiltioracil e do lítio. Metimazol e propiltioracil, eles são usados para o tratamento do hipertireoidismo, tá? Exatamente porque, né, eles inibem a síntese dos hormônios tireoidianos. Então, eles são usados para tratamento de hipertireoidismo. Já a amiodarona, né, um antiarrítmico, que pode levar ao hipotireoidismo, e o lítio, estabilizador de humor, que também pode levar ao hipotireoidismo. Temos também fármacos que podem interferir na absorção dos hormônios tireoidianos, como é o caso da colestiramina, certo? A colestiramina, ela é um fármaco usado no tratamento das dislipidemias, mas hoje em dia praticamente não se usa exatamente porque ela interage com uma série de substâncias, né? Então, como ela tem muitas interações, praticamente ela está em desuso. Mas também, né, nós temos os sais de ferro, que podem interferir na absorção dos hormônios tireoidianos, o hidróxido de alumínio, o cálcio e a proteína da soja. Também temos aí substâncias, fármacos que podem aumentar o metabolismo do hormônio tireoidiano, podem destruir o hormônio tireoidiano, certo? Antes do tempo adequado. Então, aumenta o metabolismo, né? Destrói esse hormônio tireoidiano. É o caso da rifampicina, do fenobarbital, da carbamazepina, né? Todos são indutores enzimáticos, certo? Então, lembra lá da farmacologia, né? Os indutores clássicos do metabolismo. Quem que induz metabolismo hepático? Rifampicina, fenobarbital, fenitoína, carbamazepina, certo? Isso você não pode esquecer. Hipotireoidismo congênito, tá? Ou seja, a criança ela vai nascer com hipotireoidismo. O diagnóstico é feito no teste do pezinho, tá? O teste do pezinho deve ser feito preferencialmente entre o 3º e o 7º dia de vida desse bebê. E, em caso positivo, iniciar imediatamente o tratamento. Cerca de 1 a cada 4.000 recém-nascidos tem o hipotireoidismo congênito, tá? E é a causa de retardo mental evitável mais comum. Então, se essa criança não tiver um diagnóstico precoce, um diagnóstico adequado, não iniciar o tratamento, ela vai ter prejuízo, tá, no seu crescimento e prejuízo também em relação ao desenvolvimento intelectual. Ela vai desenvolver o retardo mental. Alguns sinais e sintomas de um hipotireoidismo congênito são a língua grossa e sobressalente, episódios de asfixia, constipação intestinal, distensão abdominal, hérnia umbilical, uma icterícia prolongada, voz ou choro rouco, né? A fontanela grande, ok? Cabelo seco, frágil, né? O pescoço geralmente é mais curto e grosso. Essa criança apresenta um retardo no crescimento em comparação com as outras crianças. Extremidades com dedos curtos e ela pode apresentar o mixedema, que é o acúmulo de líquido nos tecidos. Na criança, como que eu vou administrar a levotiroxina, né?
O comprimido, ele pode ser amassado e dissolvido numa pequena porção de água ou leite, mas deve-se evitar o uso de uma seringa, porque pode ficar fármaco aderido, né, às paredes da seringa. Então, não se deve utilizar a seringa para administração, tá? O ideal é administrar dissolvendo um pouquinho de água, um pouquinho de leite, e aí você dá com uma colherzinha, tá? Pode-se ainda, né, se você amassar o comprimido, você pode administrar com uma papinha de maçã, tá ok? Então, se a criança, né, já estiver ingerindo algum alimento, tá? Você pode fazer uma papinha com a maçã e colocar essa levotiroxina. Luciene, mas a gente sempre ouviu falar que a levotiroxina tem que ser administrada em jejum, tem que esperar pelo menos 30 minutos a 40 minutos para tomar o café da manhã. E como que para a criança eu vou dar com leite ou eu vou dar com uma papinha de maçã? Acontece que, né, a criança, primeiro que a criança é uma situação especial, certo? Então, ela pode recusar o medicamento se você não usar alguma estratégia de administração. Então, se você não dissolver no leite, se você não colocar numa papinha de maçã, pode ser que ela não aceite esse medicamento. E aí fica muito mais complicado o tratamento. Um outro ponto importante, e aí aqui eu vou falar do adulto, é o seguinte: preferencialmente a levotiroxina tem que ser usada em jejum, preferencialmente. Mas não significa que se a pessoa não usa em jejum, que o tratamento dela não vai dar certo, tá? Então, o que é o ideal? Que ela faça o uso em jejum. Esse jejum tem que ser de pelo menos 4 horas sem se alimentar. Por isso que pela manhã é o horário mais adequado, né? Porque nós dormimos uma média de 7, 8 horas por noite, então nós estamos em jejum por 7 a 8 horas. E aí nós vamos então fazer a ingestão dessa levotiroxina. Acontece que muitas pessoas, né, fazem isso corretamente no início do tratamento. Só que como o tratamento ele é muito prolongado, é um tratamento para a vida toda. Acaba que essa pessoa, ela relaxa, ela fica desanimada e ela começa a utilizar então essa levotiroxina depois do café da manhã, né? No meio da manhã. E não há problema algum, tá? Basta monitorar o paciente através dos exames laboratoriais. Você vai dosar o TSH e o T4. Se eles estiverem normais, não tem problema nenhum a pessoa continuar usando a levotiroxina depois do café da manhã ou no meio da manhã, tá? O que importa é que o nível dos hormônios estejam controlados. Não importa como ela está utilizando. Então, é muito comum isso, né? O paciente desanimar e ele começar a utilizar de uma forma diferente. E nem por isso o tratamento dele vai ser comprometido, tá? Então, primeiro, solicite, né, a dosagem do TSH, a dosagem do T4, para depois dizer que o tratamento não está dando resultado, que essa levotiroxina não está sendo bem absorvida, ok? Voltando à questão da criança, né? Em caso de um vômito imediato, deve-se repetir a mesma dose, ok?
E a dose em crianças, você observa aqui nesse quadro, que ela é bem maior do que a dose em adultos, né? Porque a criança tem um metabolismo mais acelerado do que o adulto. Então, as necessidades de hormônio tireoidiano são maiores também. Então, de 0 a 3 meses de idade, de 10 a 15 microgramas por quilo por dia. Né? De 3 a 6 meses, é de 7 a 10 microgramas por quilo por dia. Ok? E assim por diante. O hipotireoidismo subclínico, ele tem uma característica em que eu tenho um TSH elevado e um T4 normal. Ou seja, o meu T4 ele ainda não diminuiu, mas ele vai diminuir, né? Mas ele ainda não diminuiu, ele ainda está normal. Então, eu tenho um TSH elevado e o T4 normal. Nessa situação, geralmente, o paciente ele não tem sintomas, é assintomático. Geralmente, acomete mais os idosos e principalmente as mulheres, tá? E como que deve ser feito o tratamento do hipo subclínico? Quando que eu devo tratar, né, um hipotireoidismo subclínico? Quando o TSH está muito alto. E muito alto se refere a valores maiores que 10 miliunidades internacionais por ml. Então, se estiver acima desse valor, acima de 10, indica-se tratamento. Também para pacientes com sintomas, tá? Mesmo que o TSH esteja abaixo de 10. Então, se o TSH está acima de 4,5, entre 4,5 e 10, e com sintomas, esse paciente deve ser tratado. E gestantes também devem ser tratadas. Bom, como nós falamos, né, o tratamento do hipotireoidismo é com levotiroxina. Não existe outro medicamento, outro produto, outra substância que possa ser utilizada, certo? Então, independente da origem do hipotireoidismo, da causa do hipotireoidismo, se usa levotiroxina, ok? Deve-se iniciar com doses menores e ir titulando conforme a necessidade do paciente, até para evitar efeitos indesejados. E deve-se também tratar as complicações do hipotireoidismo. Então, como nós vimos lá alguns slides atrás, né? O paciente com hipotireoidismo pode ter anemia, então tem que se tratar a anemia. Ele pode ter o quê? Dislipidemia, então temos que tratar a dislipidemia. Se houver uma alteração de pressão arterial, deve-se tratar o paciente em relação a isso. Então, tratar as complicações também. Ok? Nós vamos ficar por aqui hoje e muito em breve eu vou gravar uma nova aula falando sobre o hipertireoidismo. Até mais!